tem um trabalho para integrar. Iremos compreender, a partir de agora, nesta aula de número 5, uma lei que esclarece a relação entre a massa e a mudança de velocidade de um objeto provocado por uma força. Chamamos o princípio fundamental da dinâmica. Abaixo temos 2 caminhões, certo? Olha aí o caminhão. Um com carroceria carregada e outro não. Na sua opinião, qual dos caminhões é mais fácil de ser acelerado? O carregado, pois tem mais massa. O descarregado, pois tem menos massa. Eu acho que o mais fácil de ser acelerado é o que tem menos massa. Exato. Quanto menor a massa, mais fácil será mover esse objeto. Vamos continuar? Agora, estes mesmos 2 caminhões estão viajando a 100 km por hora. Se você estivesse dirigindo estes caminhões, qual dos 2 você acha que seria mais fácil fazer com que parasse? O caminhão carregado, pois tem maior massa, ou descarregado, pois tem menor massa? Qual é mais fácil parar? Claro que é o de menor massa. Certo? Quanto menor a massa que o caminhão possui, mais fácil seria para parar o caminhão. Vamos continuar? Como vimos no exemplo anterior, a quantidade de massa de um corpo está inteiramente relacionada com a facilidade ou com a dificuldade em mudar a sua velocidade. E esta variação da velocidade com o tempo é a aceleração. Ou seja, a aceleração quando tem mudança de velocidade, tá? Quando existe uma força presente, consideramos, né, que a massa é uma resistência à mudança de velocidade. É um princípio da inércia. E é por este motivo que você sentiria mais dificuldade em parar o caminhão com a carroceria carregada do que o caminhão com a carroceria vazia. Vamos continuar? Legal. Tenha sempre em mente que existe uma relação direta entre a massa e a mudança de velocidade. O princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, pode ser descrita em termos de uma expressão matemática. E é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ele organiza essas relações entre força, massa e aceleração. Matematicamente fica assim: força é igual a massa vezes a aceleração. Isso significa que a força resultante F, que age em um objeto, é igual ao produto da massa M e a aceleração A desse objeto. Ou seja, eu encontro a força quando eu tenho a massa e multiplico pela aceleração. Situações, exemplo. Observe a seguir, onde temos um bloco sendo empurrado por outra força. Eu vou chamar de F. Se nessa situação a massa do bloco é de 3 kg e a sua aceleração é de 4 metros por segundo, qual a força resultante que age? Ora, a força é massa vezes a aceleração. Então, qual é a massa? Observe a seguir onde temos um bloco sendo empurrado por uma força. Se nessa situação a massa do bloco é de 3 kg e a aceleração é 4, qual a força resultante? Massa vezes a aceleração. Observe a seguir em que momento vocês perceberam que tem a aceleração aí nesse bloco. Esta é a força aplicada no bloco N. Representa a unidade de unidade em Newton. Em homenagem a quem desenvolveu as 3 leis de Newton, que foi Isaac Newton. Olhando para cá, olha. A aceleração é 4. Então, se eu quiser calcular a força, multiplico pela massa. Essa é a força aplicada no bloco. Representa a unidade de medida Newton. Continuar? Muito bem, sim, continuar. Nessa situação, a massa do bloco é de 2 kg e a sua aceleração é 5 metros por segundo.
Qual a força resultante que age nesse bloco? Qual a força resultante? Bora, nessa situação, a massa do bloco é 2 kg. E a sua aceleração é 5. Ora, basta multiplicar 2 vezes 5, 10. 10 newton. Massa vezes aceleração. Excelente. A massa de 2 kg multiplicada pela aceleração de 5 metros por segundo quadrado é igual a 10 newton. Concluindo. Por enquanto é só, pessoal, e bons estudos.